Olá pessoal, estamos de volta com o curso de PhoneGap Cordova. Essa é a aula de número 17 e hoje nós vamos aprender como utilizar dois plugins nativos do Cordova ou do PhoneGap, que são os plugins de Device e Network. O primeiro plugin que nós vamos ver nessa aula, então, é o plugin do Device, que é o plugin que é utilizado para poder acessar informações do aparelho ou do sistema operacional, como, por exemplo, qual é o sistema operacional e a versão do mesmo, qual que é a versão do Cordova que a gente está utilizando, entre outras informações. Recomendo sempre que a gente for trabalhar com plugins, não importa se é um plugin nativo do Cordova ou do PhoneGap ou se é um plugin de terceiro, que acessem a documentação, porque a documentação é o local mais completo que vocês vão ter para a informação do plugin. Então vou vir aqui embaixo, vou selecionar o Device e nós temos aqui como o plugin deve ser utilizado. Algumas propriedades que nós temos aqui para esse plugin, que é a versão do Cordova, o modelo do aparelho, a plataforma do aparelho, o número de série do aparelho, a versão, quem é a empresa que fabricou o aparelho, se o aparelho é virtual ou não, isso significa se você está utilizando um emulador ou um aparelho de verdade, e o número de série do aparelho. Tem também aqui as plataformas que são suportadas, então iOS, Android e o Windows Phone também é suportado, o Windows Phone 7 e 8. E aqui então nós temos algumas informações sobre cada atributo que nós podemos obter. Uma coisa que é importante a gente notar é que sempre, como eu já mencionei em aulas anteriores, sempre utilizar qualquer plugin nativo do Cordova depois que o evento Device Ready for disparado. Isso significa que o Cordova conseguiu identificar que o aplicativo está sendo executado de um aparelho e toda a API do Cordova ou do PhoneGap também está disponível para uso. Tanto o plugin do Device quanto o plugin de Network, que serve para a gente poder verificar qual é o tipo de internet que o celular está conectado ou não, são dois plugins onde nós obtemos as informações através de um objeto. Esse objeto, que é o objeto Device, ele tem escopo global, então você pode chamar esse objeto de qualquer lugar do seu aplicativo, desde que o evento Device Ready tenha sido disparado. E uma vez que esse evento tenha sido disparado, esse objeto fica disponível para a gente utilizar. A gente vai ver que o mesmo acontece depois ali com Network. Então, vamos para a prática ver como é que a gente pode utilizar esse plugin num aplicativo. Esse plugin aqui, ele é bem útil em casos de, como alguns plugins, como acessar Bluetooth, geralmente estão disponíveis somente para Android ou para fazer acesso via USB. Então, é sempre importante, dependendo do tipo de plugin que você estiver utilizando no seu projeto, utilizar esse plugin do Device para poder verificar. Ou seja, algo do tipo, esse sistema operacional é Android? Se sim, posso chamar então esse plugin? Se não, então você evita a chamada e evita o lançamento de um erro ou uma exception na sua aplicação. Vamos então na prática ver como é que a gente pode utilizar esse plugin. Aqui eu tenho um diretório onde nós estamos criando todos os exemplos desse curso e também estou com o terminal aberto. Você pode criar o projeto chamado Device ou algum outro nome que queira dar pelo terminal, ou então utilizando o PhoneGap Developer App. Aqui, só para facilitar alguns segundos, eu vou criar o projeto pelo PhoneGap Developer App e vou pedir para criar o projeto. O projeto foi criado aqui, o plugin Device, e o PhoneGap Serve também já está sendo executado nesse endereço de IP, que assim a gente pode depois executar esse mesmo exemplo utilizando o PhoneGap Developer App sem ter toda aquela complicação de fazer a emulação. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é adicionar o plugin. Então vou vir aqui na documentação, vou copiar exatamente o que está sendo pedido aqui. Primeiro eu vou mudar de diretório para o diretório do aplicativo e vou colar. Aqui tanto faz você utilizar PhoneGap ou Cordova. Então na documentação você sempre vai achar como Cordova, mas aqui nós podemos usar como PhoneGap. Então aqui dentro do Device, dentro de plugins, ele vai baixar todo o código fonte lá do Device. Então, tá aqui código fonte, como eu já mostrei para vocês em exemplos anteriores na aula. Então, sempre recomendo também que dê uma olhada como curiosidade, como é que faria isso no Android, como é que faria isso no iOS, como é que faria isso no Windows Phone, e assim vai.
E aqui no Sublime Text eu tenho também o curso Workspace que a gente está utilizando aberto, assim fica mais fácil para a gente trocar os projetos. Então dentro da pasta www do projetinho de plugin device, eu vou abrir o index.html e vou fazer algumas modificações aqui para que a gente consiga brincar um pouco. Eu vou adicionar alguns outros parágrafos para que a gente possa adicionar as informações do dispositivo e a gente consiga ver também. Então vou deletar esses dois parágrafos e vou fazer aqui os parágrafos que a gente está interessado. Então primeiro nesse parágrafo eu vou colocar a versão do Cordova que está sendo utilizado nesse projeto. Então eu vou colocar aqui versão Cordova, vou colocar aqui também um span, para que a gente possa depois pegar esse span através de JavaScript e poder setar o inner HTML com a informação que a gente está obtendo do plugin. Então aqui eu vou colocar o Cordova e aqui tem que fechar também o span. Vou fazer a mesma coisa com outras informações que a gente pode verificar lá da documentação. Então tem a versão do Cordova, tem o modelo do aparelho, então aqui vou colocar model. Se vocês quiserem, pode vir aqui, olha, model, qual que é a plataforma que está sendo utilizada. Então vou colocar aqui plataforma, vou colocar aqui um platform. Não vou colocar o ID do meu aparelho, nem o serial, porque são informações bem meio que confidenciais, né? Mas vou pegar aqui a versão também do sistema operacional. Então vou botar aqui, ó, versão do sistema operacional. Que mais que a gente pode colocar? Nós temos o fabricante. Então vou botar aqui o fabricante. E se é virtual ou não. Emulador. E o número de serial também eu vou deixar de fora. Mas se vocês quiserem aí, para vocês conseguirem ver, vocês podem colocar o ID e também o serial do aplicativo. O resto eu não vou mudar, vou utilizar o próprio código de Hello World que já veio para a gente conseguir fazer o resto. Aqui dentro do JavaScript, a gente vai adicionar a nossa função para poder obter todas essas informações. Aqui então, dentro desse onDeviceReady, a gente pode apagar isso daqui. E aqui a gente pode, já que essa função vai ser chamada assim que o device ready for disparado, então posso limpar isso aqui e a gente, deixa eu dar uns espaços aqui para ficar um pouco mais aqui em cima. E a gente pode começar a codificar. Então o que eu vou fazer aqui é com o JavaScript vanilla mesmo, JavaScript puro, que é obter todos esses spans aqui pelo ID deles. Então a gente vai utilizar o document.getElementById, uma função do próprio JavaScript, e a gente vai setar o inner HTML, que seria essa partezinha aqui que está entre as tags spans, com as informações que a gente vai obter do próprio plugin de device. Então vamos lá, document.getElementById, passando aqui o ID que é do span, vou pegar esse primeiro aqui, Cordova, vou setar o inner HTML com a informação do device. Aqui pro plugin, como eu falei para vocês, esse objeto device já fica disponível pra gente, então eu posso simplesmente pegar device.cordova, simples assim. E vou fazer a mesma coisa pro resto das nossas informações. Então, por exemplo, aqui, o model. Aqui eu já utilizei de propósito no span, que é o próprio atributo do objeto device que a gente tem que utilizar. Então é só fazer a mesma coisa com o resto. Então é model, então model. O próximo é plataforma, então platform e assim em diante. Pronto, depois de colocar todos os IDs e setar o inner HTML, é hora da gente fazer o teste. Como é que a gente pode testar isso? Emulando, instalando o aplicativo em algum device real ou através do PhoneGap Developer App. Aqui então no meu aparelho, para a gente poder testar, eu vou abrir o meu PhoneGap Developer App. Preciso conectar aqui o Bluetooth, então tá ok. Conferir
o IP, que é 192.168.0.10. Então aqui 0.10, porta 3000 e conectar. Então nós temos aqui, olha, tá um pouco pequeno, tá meio piscando. Se a gente, vamos melhorar isso aqui um pouco, que é tirar esse Class Blink, que a gente pode ficar um pouco melhor com isso daqui, né? Então, voltando aqui, parou de piscar, já dá pra gente ver um pouco melhor as informações. Então, a versão do Cordova que eu tô utilizando é a 4.1.1, na verdade, é a versão do PhoneGap, já que esse é um projeto PhoneGap. O modelo, que é o iPhone 8.1, plataforma iOS, a versão do sistema operacional que eu estou utilizando, o fabricante e o emulador. Aqui deu Undefined, porque esse aplicativo não está sendo nem emulado e também não está instalado de modo real num dispositivo. Estou utilizando o PhoneGap Developer App, que não é nenhum e nem outro, por isso que deu um Undefined aqui. Então, assim a gente consegue ver as informações que nós temos do aparelho. Como próximo exemplo, a gente vai ver como utilizar o plugin de Network, que é o plugin que nós podemos verificar qual que é o tipo de conexão que o aparelho tem. Se é uma conexão 2G, 3G, 4G, está conectado no Wi-Fi, enfim. Isso pode ser muito útil porque existem muitos tipos de aplicativos que fazem sincronização. Então você mantém uma espécie de um local storage ou um SQLite no aparelho e faz a sincronização com o servidor. Então você não vai querer fazer isso quando o usuário estiver conectado no 4G, no 3G, no 2G. De preferência você vai fazer isso no Wi-Fi. Ou então, por exemplo, se o usuário estiver conectado no 3G, seria legal você pedir permissão para o usuário, mostrar um alerta se você pode consumir os dados que o usuário. Afinal, hoje os planos que as operadoras que nós temos aqui no Brasil e até também fora daqui, o limite de dados que você pode utilizar nos planos de 3G e 4G é limitado. Então, né, uma boa prática aí para poder deixar o seu usuário feliz. Vamos lá. Voltando para a documentação, a gente vai vir aqui em Network Information. E assim como o plugin do device, nós também temos um objeto que fica disponível. Nós temos que é através do navigator.connection. Então esse objeto connection fica disponível também em escopo global. E acessando o connection.type, o atributo type desse objeto connection, nós temos aqui como possível retorno algumas constantes. Se é o tipo de conexão que não se sabe, se é via cabo, se é Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, ou se não está conectado. Então nós temos aqui também um exemplo. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar o mesmo projeto. Aqui só a curiosidade, vou parar aqui e vou colocar um pacote e vou escolher aqui também o Workspace e vou criar o projeto. Aqui ele criou o plugin de Network. Tem aqui o plugins. Primeira coisa que nós vamos fazer então é vir aqui no terminal e mudar para plugin Network. E aqui dentro nós vamos adicionar o plugin, que é o plugin do Cordova ou então do PhoneGap. Sempre lembrar de sempre instalar o plugin, porque às vezes você codifica e esquece, não funciona. Por que que não funciona? Sempre verificar então se o plugin foi corretamente instalado no projeto. Aqui, só para a gente conferir, nós temos o plugin de Network e está pronto para a gente começar a utilizar. Só para facilitar aqui a nossa vida, eu vou copiar esse exemplo super simples aqui que vai mostrar um alert na tela. Então, venho aqui para o Sublime Text, vou fechar os arquivos do exemplo passado e vou abrir o plugin de Network. Como a gente vai mostrar um alert, vou colocar aqui dentro do JavaScript esse Receive Event aqui. Eu vou pegar essas informações e vou colocar a mesma coisa aqui dentro. Então, só para dar uma indentada. E esse restante aqui a gente pode tirar. Então, assim que o Cordova for inicializado e disparar o evento Device Ready, a gente vai obter a informação e vai mostrar qual que é o tipo de conexão. Se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui num alert ou então o tipo de conexão. Eu vou tirar esse Class Blink aqui, vou fazer a mesma coisa. Olha, eu vou tirar esse aqui também,
vou deletar esse e colocar tipo de conexão. Vou colocar aqui um span também, vou colocar um ID aqui, que é connection type. Vou fechar aqui o span e tá tudo certo. Vou só copiar esse carinha aqui pra gente, ao invés do alert aqui, eu vou pegar e fazer um document.getElement by ID inner HTML, recebendo a informação, aqui tá faltando o ID, né, connection type, recebendo o estado da conexão que a gente tem. Então pode ser qualquer uma dessas constantes, se vocês quiserem pode colocar isso aqui em português, então internet cabeada, né, que tá pelo cabo de rede, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, enfim. Então eu vou salvar, o PhoneGap Serve está sendo executado, o espelhamento do meu celular está sendo executado, e aqui eu vou abrir o PhoneGap Developer App novamente e vou pedir para conectar. E aqui eu estou com a conexão do Wi-Fi. E nós temos então dois exemplos de plugins que são do tipo objeto, que estão disponíveis no escopo global da aplicação, que a gente pode utilizar. Código-fonte dessa aula, assim como outros exemplos, vocês encontram no link do GitHub. Todo o material de apoio também está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!